Meus amados, o texto bíblico da nossa reflexão de hoje encontra-se no livro de Juízes, capítulo 6, versículos 12 e 13. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Meus amados, o tema da nossa reflexão é crise existencial e espiritual. Esse tema, meus amados, eu diria, é muito oportuno porque cada um de nós haverá um dia que vai passar por uma crise existencial, por uma crise espiritual, porque a vida assim nos impõe estas crises. Agora, Gideão, no texto lido, ele está enfrentando uma crise existencial em virtude da situação de Israel. Os midianitas não poupavam a agricultura de Israel. A perda era diuturna e aquilo fazia com que Gideão ficasse irado com a situação. Ele tinha que malhar o trigo escondido no lagar. Agora, o texto, meus amados, aqui que lemos agora, é um texto que carrega alguns paradoxos, mas podem ser aceitos em virtude da situação de crise a qual vivia Gideão. O anjo faz uma declaração solene de que Gideão era poderoso guerreiro, mas era exatamente assim, meus amados, que Gideão não se sentia, ele não se sentia como guerreiro, como poderoso guerreiro, ele estava escondido, mas era um momento de crise, e saiba, meus amados, que quando nós ouvimos uma declaração que reflete mais o potencial do que a realidade, nós não aceitamos a declaração devidamente, porque na verdade o anjo do Senhor falou aquilo que era uma potencialidade dele. E sabe, meus amados, Deus sempre trabalha na perspectiva do nosso potencial. Quando Jesus chamou os discípulos, Jesus não os chamou por aquilo que eles eram, mas por aquilo que eles viriam a ser. É aqui o problema de Gideão, mas saiba, meus amados, Gideão, ele encara de uma forma a sua crise, questionando primeiramente a sua condição naquele momento. Ele questionou, mas o questionamento não era murmuração, era um questionamento que de uma certa maneira, diante do anjo do Senhor, exprimia uma verdade que estava no seu coração. Se Deus é conosco, por que eu estou nessa situação? E eu diria que esse é um questionamento que muitos fazem hoje. Se Deus é comigo, se o Espírito Santo está em mim, se eu estou cheio do Espírito Santo, por que eu não venço esta ou aquela crise? Gideão, meus amados, ele faz questionamentos sinceros e sabe, Deus não proíbe que nós assim hajamos ou que assim façamos quando nós temos sinceridade no nosso coração. E depois disso, Gideão ele vai para o seu questionamento principal, e eu diria, esse questionamento foi justamente aquilo que acarretou a sua saída da crise. Senhor, aonde estão as tuas maravilhas que os nossos pais nos contam? Aonde estão as tuas maravilhas? E eu diria, meu amado irmão que me ouve, talvez este seja um questionamento que muitos crentes não fazem. Muitos crentes que não têm fome de Deus, fome do sobrenatural, fome, sabe, dos mistérios, daquilo que é sinal, maravilha e prodígio. As pessoas não perguntam mais pelas maravilhas, perguntam pela casa, pergunta pelo carro novo, pergunta, sabe, pelo casamento, mas Senhor, aonde é que estão as tuas maravilhas?
E sabe, meus amados, a sinceridade de Gideão foi tão grande que Deus aceitou o seu questionamento e Deus disse: olha, Gideão, de agora em diante eu vou conduzir você e você vai ver as minhas maravilhas, as maravilhas do Senhor. Aleluia. O texto é realmente um desafio ao Deus de ontem, hoje e eternamente. Um Deus que se manifesta não somente no passado, no ontem, mas um Deus que se manifesta hoje e haverá de se manifestar no futuro. E sabe, meus amados, Deus se encarregou de conduzir Gideão num processo em que ele realmente viria as maravilhas, em que 300 homens, aleluia, de Israel derrotariam 135 mil midianitas. E sabe, meus amados, a percentagem é de 1 para 450. Aí é que está. Deus tira Gideão da sua crise existencial e ele vai entender: realmente eu sou um guerreiro poderoso. Realmente Deus é um Deus de maravilha. Quando Deus respondeu e ele viu a vitória e ele pôde contemplar a vitória de 300 sobre 135 mil. Esta é a palavra de hoje: crise existencial e crise espiritual. Tem uma saída, tem a abordagem correta e Deus conduzirá o processo. Meus amados, aqui quem fala é pastor Edson Lemos, da Missão Global Palavra de Vida, com mais uma reflexão, Palavra de Vida. Que Deus nos abençoe. Amém e graças a Deus.